interessado pelo tema Miguel Antônio Dias, tá? Eu espero que o que eu falo aqui vá de encontro aos anseios dos irmãos, entendeu? E vamos aí, tá? Vamos iniciar o nosso bate-papo, agradecer a todos. E é o que eu falei, ao final eu vou falar o meu e-mail e o meu telefone, ou por Zap, ou por e-mail, se quiser, façam as perguntas que eu responderei digitando, por escrito, tá? E vai ser gravado também, vai ser interessante, tá? Vamos lá, César. Eu estou meio desanimado, eu me afastei um pouco da maçonaria. E nosso irmão Almeida, que é o delegado de recursos do Piauí, ele me convidou na época para fazer uma palestra para os irmãos da delegacia. Eu então fiquei assim, eu queria assim, se eu atendia, não atendia, mas o irmão Almeida é uma pessoa excepcional, eu não pude recusar. E na época, então, eu tinha alguma coisa sobre Miguel Antônio Dias, eram umas 5 folhas, mais ou menos, preparei aquilo e aí fiz a apresentação. Posteriormente, até estimulado pelo irmão de Farias, eu me empolguei pelo assunto e comecei a me aprofundar um pouco mais na vida de Miguel Antônio Dias. Claro que ainda falta muita coisa, muita, porque a pandemia não me permite sair em campo para poder fazer pesquisa, entendeu? Então, o que eu consegui o máximo foi via internet e livros que eu consegui também, entendeu? Mas ainda falta muita coisa ainda. Mas o que eu consegui, eu acho que já dá para dar uma conformação, sabemos quem é Miguel Antônio Dias e a sua grande importância que teve para o rito brasileiro, na maçonaria de um modo geral, e como homem, como cidadão, foi uma pessoa de uma grande obra, Miguel Antônio Dias. Tá? E isso me permitiu também de ver o seu caráter, a sua sagacidade, a sua defesa intransigente das suas ideias e dos seus ideais. Entendeu? Ele é um cara de personalidade forte. Ele não levava para casa desaforo, ele respondia, e um militante, ele foi, desde acadêmico, ele foi acadêmico militante pelas causas liberais em Portugal. Eu posso até dizer que a história dos anos 20, do século XIX, esteve intrinsecamente ligada à vida de Miguel Antônio Dias. Vamos lá. A próxima, César. Eu espero que, ao final do nosso bate-papo aqui, o irmão conheça os aspectos da vida e obra do cidadão Miguel Antônio Dias, compreender a conformação, como se conformou, como se no contexto se fez esse pensamento do Miguel Antônio Dias, que culminou, né, naquele apelo que ele faz ao Oriente Lusitano e brasileiro, que se faça um rito, né, um rito novo, independente, né, e que tenha por base, né, os graus simbólicos seguindo a tradição maçônica, mas os altos graus misteriosos, seus diferentes e nacionais. Então, isso hoje, quando o Palmeiras imortalizou esse apelo, um apelo de um século, dá a impressão que essa frase saiu assim meio perdida. Então, uma das nossos objetivos é contextualizar como é que saiu esse apelo, como é que Miguel Antônio Dias foi influenciado e como é que essa influência o fez fazer esse apelo ao Oriente Lusitano e brasileiro. Outra coisa, nós no Brasil temos mania por exemplo, agora Monteiro Lobato. Monteiro Lobato está sendo criticado porque é racista, que não sei o quê. Ora, Monteiro Lobato foi uma época, há anos atrás. Né? Então, nós temos que raciocinar com a nossa cabeça com a época. A gente não pode trazer o passado para o presente. Não vai dar certo isso, entendeu? Então, a mesma coisa, Miguel Antônio Dias. Algumas críticas que eu vou fazer aqui, não é crítica minha, quer dizer, o que se fazia na época, os grandes franceses, Bazot, Villaume, entendeu? Faziam e que incorporou no Miguel Antônio Dias, a época que era importante para eles. Hoje, claro que hoje não tem essa importância que tinha na época, entendeu? Mas a época isso foi importante para contextualizar esse apelo, entendeu? Então, como vou falar aqui do rito escocês, aqui algumas coisas, eu não estou criticando o rito escocês, porque na época, qual era o pensamento com os altos graus, o que estava causando na maçonaria francesa. E isso certamente influenciou o nosso Miguel Antônio Dias. Tá? Então, eu quero que separem bem as coisas. Não é uma crítica atual, é uma crítica de época. Vamos em frente. E, finalmente, avaliar esse impacto. Né? Então, como eu disse, esse apelo não foi só ao rito brasileiro, ao brasileiro e ao lusitano. No brasileiro, quem atendeu foi Álvaro Palmeiras, né? Nosso rito brasileiro. E Portugal. Vamos ver depois, mais à frente. Bom, vamos lá. Miguel Antônio Dias. Miguel Antônio Dias, ele nasceu na Vila Covila, em Portugal, na Serra da Estrela, próximo à Espanha. E no dia 5 de fevereiro de 1805. E faleceu no dia 23 de janeiro de 1878, na Vila de Torres Novas. E foi casado com a dona Carlota Joaquina Ferreira Dias, e teve 10 filhos ao longo da sua vida, entendeu? E Miguel Antônio Dias
vamos encontrar depois. Vai ler um livro, chama-se Arquitetura Mística, de 1953, que ele escreveu. Na contracapa do livro tem esta figura, que é uma litografia, e aos pés dessa litografia tem alguns dados sobre o autor, que é o Miguel Ângelo Dias. Então, eu tirei desses dados aqui. Foi acadêmico de Coimbra, né, 1921, perseguido por amor às liberdades pátrias, em 1923, emigrado por defensor das mesmas, em 1928, para Espanha, Inglaterra e França. Então, Miguel Ângelo Dias, realmente, ele foi de um ativismo impressionante. As causas liberais, a Constituição, ele defendia demais a Constituição Liberal de 1922. Mas o que é essa Constituição de importante para a época? Essa Constituição de 22, ela veio oriunda da Revolução do Porto de 1920, em que os portugueses estavam chateados porque os ingleses não largavam o território português, mesmo após a vitória sobre os franceses. Eles permaneceram fazendo uma regência enquanto o Dom João VI estivesse no Brasil. Quando o Dom João VI no Brasil abre os portos, prejudica os portugueses, porque não podiam negociar como colônia, entendeu? Então eles queriam diminuir o poder do rei, uma Constituição nova que se diminuísse o poder do rei, e que expulsasse, que tirasse o poder também dos ingleses em Portugal, tá? E com isso, então, incluiu o movimento do Revolta do Porto. Essa revolta foi vitoriosa e Dom João VI teve que retornar a Portugal, e os constituintes de 1921 criaram uma Constituição liberal. Essa Constituição ela foi de uma importância enorme para a democracia portuguesa. Embora tivesse uma pequena vigência, ela foi de 22 a 23, depois de 36, 38. Não falo 36, é 30.800, tá? 30.800. Então, ela tem uma curta vigência. Agora, o que ela estabelecia? Primeiro, ela diluía o poder do rei. Né? Então, agora, o que acontecia? Agora você tinha, ele era o executivo, o rei, o legislativo eram as cortes, só que as cortes agora eram com deputados eleitos e os tribunais seriam o judiciário. Sendo que o legislativo, que eram as cortes, tinha predominância sobre os demais poderes. Tá? E o mais importante, é a primeira Constituição que garante ao povo, né? Isso foi uma coisa inusitada na época, da sua liberdade individuais. Então, de igualdade perante a lei, a segurança, a propriedade para o povo, que isso não existia. E o mais importante ainda, que foi um choque na época, que ela não reconhecia quaisquer prerrogativas ao clero e à nobreza. E isso foi um choque para a época, a tal ponto que a rainha Cláudia Joaquim, ela não jurou a lei, a Constituição, o seu filho, Dom Miguel, também não jurou, e outros próximos da monarquia, que era absoluta, eles não ajudaram a Constituição. Isso criou um resquício que possibilitou depois, o quê? Reações a essa Constituição liberal. E teve dois movimentos, que foi a Vila Francada e a Brilhada. Então, veja, a Vila Francada, em 1923, já temos a participação aí do Miguel Ângelo Dias. Entendeu? Ele participa defendendo, em Vila por Vila, a Constituição, e por isso ele é perseguido. A Vila Francada foi um movimento seguinte. O que aconteceu? Quando a França, os franceses invadiram a Espanha, alicerçados pela Santa Aliança. Essa Santa Aliança foi criada pelo Império Austro-Húngaro, pela Rússia, e eles estavam querendo combater o quê? O liberalismo que estava se espalhando pelas monarquias da Europa. Entendeu? Então, esses franceses queriam depor o rei para colocar o Eduardo VII, que era absolutista. E o que eles pensaram, os portugueses, absolutistas? Bom, se eu fizer aqui em Portugal um movimento, os franceses e espanhóis vão invadir aqui em Portugal, vão nos dar apoio. E assim acontece. O Conde Amarante ele se rebela ao norte de Portugal. O Partido da Rainha, que era ultra-radical, também se manifesta contra a Constituição Liberal. E Dom Miguel, então, parte para a Vila Franca de Xirra, que é uma cidade próxima a Lisboa, e parte para lá para se juntar a tropas e ir para a fronteira para evitar que os franceses e espanhóis invadam Portugal. O que acontece aí? Ele chega em Vila Franca de Xirra, ele adere às tropas que estavam lá, as tropas aclamam o absolutismo e implicitamente, não explícita, mas implicitamente, exige a abdicação do Dom João VI. Dom João VI, como sempre, não tinha punho. Ele custava reagir a essas causas, a esses movimentos. Ele custou a reagir. Quase um mês depois, quase uns 15 dias depois, é que um batalhão de Lisboa vai ao Palácio de Pomposta, dá apoio ao Dom João VI e ao liberalismo. Ele, então, vai à Vila Franca do Xirra e consegue, então,
arrefecer, né, sufocar esse movimento. Mas não pune ninguém. Além de não punir ninguém, o que aconteceu? Ele suspendeu a Constituição de 1922, tá? Retornou ao absolutismo, só que não tão radical como se esperava, porque não deixou que o Partido da Rainha tomasse poder, tomasse força no jogo do poder. Então, por isso, foi um absolutismo um pouco mais brando, vamos dizer assim. Bom, vamos lá, e ninguém foi preso. Com isso, então, vamos, aí, nesse 24, vem a abrilhada. Por quê? Dom Miguel, mais uma vez, agora nomeado pelo seu pai, Dom João, como generalíssimo, ele começa arbitrariamente a prender das prisões do Castelo de São Jorge, na Torre de Belém, todos aqueles suspeitos, né, ou fossem acusados ou denunciados como liberalistas. Ele, inclusive, suportava a maçonaria, ele odiava a maçonaria, porque a maçonaria sempre esteve do lado do liberalismo, dos liberais. Bom, então, a barrota das prisões. O rei, então, pede que se liberte os presos. O Dom Miguel se recusa e cerca o palácio de Bomposta. E lá estava o Dom João VI com o inglês, que era seu conselheiro, que era o general Beresford. Os ingleses negociam, Dom Miguel suspende o cerco, mas mantém as prisões, e Dom João VI, então, é instigado a abdicar. Ele resiste, mais uma vez, ele sem força, custa a tomar uma posição, até que os ingleses o auxiliam a ir para uma nau britânica. Na nau britânica, então, ele vai destituir Dom Miguel do cargo, vai mandar prendê-lo, mandar soltar os presos, e mais uma vez sufocou o movimento. Dessa vez, ele deporta Dom Miguel para Veneza, e a rainha, a Cláudia Joaquina, ela fica internada no Palácio de Queluz. E quando tudo parece que ia bem, o que acontece? Morre, está certo, morre, falece Dom João VI. E a regência então para sua filha, que é a Isabel Maria, que também não tinha pulso, era muito fraca, mas ela convoca logo Dom Pedro para assumir o trono. O Dom Pedro, para poder substituir essa Constituição de 1922, ele redigiu uma Constituição, uma carta constitucional, porque ela não foi outorgada, né, pelas cortes, e sim foi escrita pelo rei. Então, essa carta, ele jura essa carta constitucional, entendeu? E assume o trono. Mas um mês depois, ele renuncia, porque ele queria permanecer no Brasil. Então, com isso, ele não só renunciou ao trono, como também renunciou à sua nacionalidade. Para quem? Para sua filha Maria da Glória, que tinha, à época, 7 anos de idade. E qual foi a solução encontrada? Mais uma vez, não sei se é implicância, é Dom Miguel que é a solução. Então, eles propõem Dom Miguel casar com a Maria da Glória, tá? E ele vai assumir a regência até a maioridade dela. Tá? E assim é feito. São feitos proclamas, ele jura a Constituição de 1926, Dom Miguel, há um casamento por procuração, mas a política portuguesa era muito intriga, era muito complicada. A infanta Isabel Maria não aguentou, então pediu que se acelerasse essa transição, porque ela continua na regência nessa transição até assumir Dom Miguel. Dom Pedro, então, o nome da sua filha, nomeia o Dom Miguel como lugar-tenente regente do trono português. E esse Dom Miguel assumiu o trono, então, em 1828. Tá? Bom, o que acontece? A Maria da Glória, ela sai do Brasil em direção a Portugal para se juntar a Dom Miguel. O Dom Miguel, quando assume a regência, insuflado pelos seus seguidores, o que acontece? Ele diz o seguinte: não, você que é o rei, não o Dom Pedro, porque Dom Pedro ele renunciou ao trono e a sua nacionalidade, inclusive ele já presidia, já era o trono de um país estrangeiro. Então você que é o verdadeiro rei. O que ele faz? Ele dissolve as cortes, em seguida convoca o Conselho de Estados, entendeu? Esse Conselho de Estado é uma tradição que, para poder garantir, afirmar quem teria o direito a assumir o trono, e esse Conselho, de uma forma assodada, um mês depois, aclama Dom Miguel como rei de Portugal. E aí começa o início da Guerra Civil, né, entre os miguelistas e os pedristas. Né? Os liberais estavam com Dom Pedro, que defendiam o liberalismo, que também apoiava, e os absolutistas com Dom Miguel, que adotou em Portugal um absolutismo rigoroso. A próxima, César. Quando Dom Miguel assumiu ao trono, houveram perseguições, enforcamentos, perseguições,
uma fase tão negra em Portugal, tão horrível em Portugal, que há documentos que se perderam. Por exemplo, Miguel Antunes Dias, hoje não se acha o registro dele de nascimento, se perdeu. Entendeu? Houve invasões, vilas foram incendiadas, foi uma coisa assim. E, mais uma vez, o ódio dele sempre foi a maçonaria. Ele tinha um ódio. Então, veja, Miguel não era maçom, mas a maçonaria, porque a maçonaria estava dando apoio ao Dom Pedro. E o clero e a nobreza dando apoio a Dom Miguel. E com isso, então, começou o quê? A fuga para o exílio. Para a Inglaterra, para o Brasil, para a Espanha, para a França. Foi uma fuga em massa já antes do que viria depois. Vamos lá. E aí vamos encontrar quem? Vamos encontrar o nosso Miguel Antônio Dias agora, como ele por 2 vezes se voluntaria no Batalhão Acadêmico de Coimbra. Então, houve 2 batalhões, teve o de Coimbra e teve o do Porto. Então, em Coimbra, primeiro ele foi em 1927. Lá, nesse primeiro batalhão, nesse primeiro alistamento, ele exercia o posto de soldado da 2ª Companhia. E quando você lê a lista de voluntários, lá consta que ele cursava à época o 2º ano de medicina em Coimbra, o Dom João VI. E esse segundo alistamento foi em 1928. Por quê? Porque esse batalhão foi novamente convocado para dar apoio ao movimento liberal do Porto que estava ocorrendo. Que, na verdade, não começou no Porto, começou em Évora. E de Évora, então, eles marcharam para o Porto. Porque é o seguinte, quando Dom Miguel assumiu o poder, as cidades começaram a aclamá-lo como rei. O Porto ficou um pouco indeciso, embora tivesse aclamado, mas não oficializou essa aclamação. Os liberais aproveitaram essa decisão, tomaram o poder no Porto, criaram uma junta provisória e, daí para frente, começou o Dom Miguel mandou tropas e houve um cerco ao Porto. Da Inglaterra partiu um navio chamado Belfast, era um vapor que levou militares voluntários que estavam na Inglaterra, e o general Palmela para o Porto. Lá chegando no Porto, começou a ter um problema de brigas entre lideranças, entre Palmela e Saldanha. Saldanha não era um cara combativo, então ele não tinha iniciativa nas batalhas. Então, com isso, enfraqueceu o movimento. Ao enfraquecer o movimento, o que aconteceu? As tropas miguelistas começaram a invadir o Porto, a junta teve que, às pressas, ser desfeita. A junta e mais os que foram para o navio retornaram no mesmo navio para a Inglaterra, no Belfast para a Inglaterra, e os soldados voluntários, entre os quais está o nosso Miguel Antônio Dias, teve que fugir em direção à Galícia, que é o norte de Portugal, né? A Galícia vai pegar a Espanha lá em cima. Da Galícia, então, eles foram para a Inglaterra, lá chegando no dia 26 de agosto de 1828. E aí começa uma segunda saga para Miguel Antônio Dias, que foi o exílio. Esse aí é o uniforme, quem na anterior, era o uniforme do Miguel Antônio Dias, do batalhão, quando soldado. César, volta uma aí, por favor. Não, você já foi à frente demais, você está bem à frente já. Volta para trás, César, vai devagar. Eu te aviso. Isso, esse é o uniforme, então, do batalhão, o qual pertencia o Miguel Antônio Dias. Vamos lá. Bom, na Inglaterra, então, o que aconteceu? Eles embarcaram em Plymouth, na Inglaterra, e ali tem os barracões onde ficavam os exilados. Esses barracões, as janelas não tinham vidro, não tinha mobiliário, era palha trocada de cada 15 dias, era tanto exilado que tiveram que contratar 2 navios, para poder nos porões dormir os exilados. Quando você chegava em Plymouth, você era enquadrado em uma das 6 faixas, classificado em uma das 6 faixas. Quem dirigia, quem era o diretor de todos os exilados, era o general Palmela. E quem dirigia os barracões era o Cândido Jesus Xavier, era um tenente-coronel. Esse Cândido Jesus Xavier, ele era muito seletivo nas suas benesses. O que acontecia? Palmela, o que ele fazia? Pegava um dinheiro. O Brasil mandava para Portugal uma indenização por causa da independência, né? Então, no Tratado de 1925, o Palmela tirava um dinheiro tirava um tanto desse dinheiro para fazer uma indenização para os voluntários, né? E o que acontecia? As 4 primeiras classes ganhavam bem, a tal ponto que faziam festas em Inglaterra. Mas a 6ª classe, que é a classe, por exemplo, do Miguel Antônio Dias, que é a classe que é dos soldados de primeira e segunda linha,
os acadêmicos de Porto e de Coimbra e os serviçais. Esta classe era quase que uma vida de mendicância. Entendeu? A mesma coisa foi a questão da alimentação. Enquanto os demais ganhavam em dinheiro de alimentação, eles ganhavam em víveres, mas também parcos víveres. Entendeu? Era uma vida de mendicância. A tal ponto que muitos começaram a fugir. E aí começa Miguel Antônio Dias, a se decepcionar com isso aí. E ele faz, então, começa a escrever cartas para Palmela, reclamando dessa vida de mendicância que estava passando os exilados. Então, nessas cartas, ele publicou-as na França em 1929. E as mais famosas estão aqui, a Letras do Barracão, ou o Desafogo do Acadêmico. Veja, todas elas de uma linguajar duro. Ele foi duro nas suas críticas à Palmela, até o ponto que essas críticas dirigidas principalmente a Cândido Jesus Xavier, que era o responsável pelos barracões. Entendeu? E essa primeira carta, então, é dirigida a Cândido Xavier. A segunda carta, ao Padre Amaro. O Padre Amaro, na época, era um periódico que publicava na Inglaterra, chamava-se Apêndice do Padre Amaro. E, então, por pseudônimo, esse escritor fazia suas... E fez uma crítica a essa carta do barracão do Miguel Antônio Dias. Então, com desdém, o Miguel Antônio Dias responde a esse Padre Amaro sobre a sua crítica. E, finalmente, as vozes imigrados. Essas vozes imigradas contam a história nua e crua da vida dos exilados e principalmente dos voluntários, né? Os acadêmicos voluntários, no exílio da Inglaterra e Plymouth. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu aqui, quando ele faz o preâmbulo da primeira carta, que é aquela do desafogo do aprendiz, ele diz o seguinte, que quando ele chega em Plymouth, arrojado pela vergonhosa dissolução da junta do Porto e pela covardia sem exemplo daquele chefe que então comandava a divisão constitucional, que era o Palmela, entendeu? Para a gente ter que traçar a memória e descrever esse motivo de desgraça. Resumo da história. Vamos para isso aqui. Ele pensou e sabia que mais tarde iria escrever memórias sobre esse exílio. Mas não queria escrever no momento porque não tinha documentos que comprovassem tivesse a situação. Mas ele também sabia que deixar para depois a história muda, as pessoas esquecem. Então, que ele de imediato quis publicar essa tristeza que se passou, os exilados, né, portugueses, na mão dos próprios irmãos, que não foram considerados, foram desconsiderados, destratados, né, embora fossem voluntários. Bom, e quando ele escreve a carta diretamente para o Cândido José, ele fala: Sua Excelência não é só um daqueles que mais tem concorrido e concorre ainda para o desdouro da glória portuguesa, mas também foi o que mais direta e descaradamente caluniou e aviltou os voluntários e acadêmicos que tão briosamente se sacrificaram pelo amor da pátria e da sua legítima soberania. Então aí, nesse pequeno trecho, já demonstra a decepção de Miguel Antônio Dias com o movimento liberal. Bom, o que acontece? O que acontece é o seguinte, a próxima, César. O que acontece é o seguinte, os irmãos, César, próxima. Os irmãos, então, havia muito exilado, eram tropas e tropas em solo inglês. E a Constituição inglesa não permitia que essas tropas ficassem em seu território. Então, o governo inglês solicitou, então, que essas tropas se dispersassem. E foi feito um planejamento. O que aconteceu? Uma parte dessas tropas foi para a Ilha da Terceira, nos Açores, outra parte veio para o Rio de Janeiro, Brasil, e a terceira parte, enquanto o nosso Miguel Antônio Dias, foi para o Porto de Brest, na França. Da França, então, ele vai para Paris. Em Louvain, ele conclui seu curso de medicina em 1830, e ele começa, nesse mesmo ano, ele é iniciado na maçonaria francesa. Tá? E começa, então, a sofrer, vamos ver aqui para frente, influências dos grandes maçons franceses à época, por uma série de coisas. Bom, voltando, então, para terminar a questão da Guerra Civil, em 1930, o Dom Pedro, então, abdica ao trono do Brasil, tá? Ele torna-se regente da sua filha, vai para ele e sua esposa, a Maria da Glória, a segunda esposa dele, que foi a Meg Liechtenstein. Eles vão para a França, deixa a Maria da Glória na França para poder concluir seus estudos. Da França, vai para a Inglaterra. Na Inglaterra, então, ele consegue de um maçom espanhol, que ele era político, maçom, economista, um vultoso empréstimo,
que possibilitou que ele amealhasse tropas na Inglaterra e alugasse uma frota. Com essa frota, essas tropas, ele foi para os Açores, ali estabeleceu sua base militar e naval, e em 1932 ele desembarca próximo ao porto, numa praia do Minguelo. Hoje lá tem a praia tem a aclamação, eu não esqueço agora, lá tem um monumento, inclusive, homenagem a esse desembarque, e então começa a mudar a história em relação a uma parte dessa frota desce para o sul, vai a Lisboa, consegue tomar Lisboa, e com isso, então, Lisboa e Porto, o Porto vence o cerco dos portugueses e vão se encontrar em Évora-Monte. Em Évora-Monte, então, o Dom Miguel ele foge de Lisboa para Évora-Monte, e lá, então, tem uma capitulação, na qual o Dom Miguel, então, agora é deportado para a Alemanha e não pode jamais voltar ao solo português. Ele foi proibido de voltar ao solo português. E assim, aquele casamento foi anulado em 1934. Mas um detalhe que eu esqueci, a Maria da Glória, Dom Pedro estava tuberculoso. Então ele estava para morrer. Então, antes que ele falecesse, o que ele fez? Ele emancipou a Maria da Glória com 15 anos e ela então assumiu o trono português como Dona Maria II. E o casamento, então, que ela tinha feito com o Dom Miguel, foi anulado em 1934. Então, essa aí é a história, essa é a primeira parte da história portuguesa, de liberais portugueses, que, de uma forma, nós tivemos um Miguel militante, né, militante a favor da causa, e depois decepcionado com a causa. Bom, vamos em frente. Bom, em 1934, então, com o fim do absolutismo, o Dom Miguel volta ao Brasil, volta a Portugal. Ele retorna a Portugal, e em Portugal, então, ele revalida seu diploma e faz uma série de concursos. Em 1938, então, ele é nomeado delegado do Real Conselho de Saúde Pública do Distrito de Castelo Branco. E ali, o início de uma exultosa carreira, ele foi membro da Sociedade de Medicina, Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, da Filomática Brasileira, que era uma sociedade de pesquisa que presta no Pará. Foi membro de uma série de centros acadêmicos, de literatura portuguesa, e de pesquisas, entendeu? Então ele foi um homem que produziu uma obra vasta na saúde pública, foi importantíssimo em Portugal na saúde pública. Então ele foi um homem sempre ativo, Miguel Antônio Dias. Tá? E assim começa agora, nós temos que ser, como característica, um homem sempre aguerrido, um homem, mais uma vez, sempre brigando pelas suas causas, pelos seus ideais. Vamos encontrá-lo em 1963, ele na Santa Casa de Torres Novas. O que acontece? A Santa Casa queria que ele aviasse as receitas que fosse padrão da Santa Casa. E ele discordava, que ele tinha as receitas dele e não faria isso. A Santa Casa argumentava o seguinte: não, eu quero que você faça isso porque ela é mais barata do que as suas receitas. E ele não concordava. Então ele foi demitido da Santa Casa. Mas ela fez assim: então, se você aviar nossas receitas, você pode retornar. Ele não aceitou, ele retornou. Então ele era um homem que ficava à frente de uma posição, ele não mudava, não alterava a sua posição. Ele mantinha o seu pensamento. O homem me impressionou muito, Miguel Antônio Dias, pelo pouco que eu consegui levantar sobre o homem Miguel Antônio Dias. Bom, em relação à sua obra então é fabulosa. A primeira obra A primeira obra que nós temos é a Biblioteca Maçônica ou Instrução Completa dos Francos Maçons. Essa obra ela foi o seguinte: esta obra ela foi publicada, ela foi sob influência dos livros de Bazot. Bazot era um ritualista francês famoso à época, de uma forma que foi Ragon, que foi André Villone, entendeu? Então, o que é que ele faz? Ele escreve esses livros influenciados, e você vai encontrar essa influência no prólogo, que saiu ao apelo, e no bojo, no princípio das páginas 54 e 55 dessa obra. Esta obra, quando foi lançada, ela teve várias edições. As duas primeiras edições, a de 34 e a de 40, ela só eram 2 tomos, só se falava sobre o rito francês. Tá? As demais, que foi a de 42, 44, 64, 74, essas obras já se incluíam mais 2 tomos, agora falando sobre o rito escocês. Então, a época que essa obra foi lançada, ela constituiu foi um furor, porque não se tinha uma obra tão completa
como se tinha, uma obra erudita. Ele foi um erudito, o Miguel Antônio Dias, embora tivesse algumas imperfeições. Bom, sua segunda obra, assim, eu pude, sem querer, eu descobri, até foi por causa do Goebbels, que existiam essas obras anteriores, tudo que foi impressa na França, pela JP Alaud. E essa aqui foi feita no Brasil. Eu não sabia que existia uma impressão dessa biblioteca maçônica no Brasil, pelos irmãos Ogier, na Rua do Rosário. Na Rua do Rosário. Então, essa obra aqui se encontra no Gabinete Real Português, no Gabinete Real Português aqui no Rio de Janeiro. Essa obra aqui. Eu até consultei, mas não atentei esse detalhe. Gozado, né? Então, é uma raridade isso aqui, é uma raridade. Bom, a próxima obra foi a História da Franco-Maçonaria. Essa História da Franco-Maçonaria, o que acontece? Ele pegou uma parte inicial da biblioteca maçônica, da parte de história, acrescentou mais assuntos e fez, então, uma obra erudita, uma obra abrangente, muito mística, né? Muito mística, entendeu? Mas era o tema da época, era o tema da época. Sabe, foi em 43. Em 43 também ele fez arquitetura mística. É nesta obra que eu falei que você encontra na contracapa, como é que é? Encontra na contracapa uma litografia do Miguel Antônio Dias, e aos pés dela, então, você tem dados sobre o autor. Essa obra aqui, também de 43, ele começa aqui o seguinte, ele começa a expressar, o Miguel Antônio Dias, desde 1938, ele começa a bolar uma reforma da maçonaria lusitana. Uma reforma. Inicialmente, essa reforma seria baseada nas práticas básicas do rito moderno. Entendeu? E essa era a ideia inicial dele. E nessa obra, então, ele começa a traçar suas bases gerais da sua nova maçonaria que ele queria criar, do novo rito que ele queria criar na maçonaria portuguesa. Bom, essas duas obras que eu falei, que é a Arquitetura Mística e a História da Franco-Maçonaria, elas foram colocadas no Índice Expurgatório do Papa Pio XI, em 1953. Então, foram obras que foram consideradas proibidas de serem consultadas, possuídas, sob risco de serem o quê? Excomungados. Né? Bom, depois escreveu o Manual do Franco-Maçom. Esse Manual do Franco-Maçom, o rito moderno, ele foi adotado em Portugal e no Brasil também, no princípio do Brasil, pela falta de rituais. Essa obra teve uma segunda edição em 1969, e inclusive ela foi utilizada no século XX, em vários lugares, em vários países, inclusive no Brasil também, no século XX, essa manual do Franco-Maçom, do Miguel Antônio Dias. E pelo conteúdo que está aqui ao lado, o César está fora do contexto. Mais à frente, César. Mais uma, César. Mais uma. Pronto, tá aí. Então, vamos atrás. Vamos atrás, César. Bom, então, veja, o conteúdo que é 29, César, 29. Então, o conteúdo que tem ao lado da obra, ele é bem abrangente. Ele trazer rituais, cobridor, ritual de banquete, modelo de correspondência, vocabulário maçônico, entendeu? Então, foi uma obra vasta que ele fez. A próxima, César. Fez a Salomão Um Dia em Jerusalém, em 1951. É um drama alegórico também, uma obra, um livrinho pequeno. Um livrinho desse custa 500 euros em Portugal, no sebo. Depois foi Anais e Código dos Livros, em 1853. Aqui é um fato interessante. 1953, foi o ano que ele implanta a reforma dele. Eu não vou adiantar, só vou deixar só esse dado. Tá? Então ele publica nesse livro As Constituições e Regulamentos da Maçonaria Lusitana, e também começa a expor, né, de uma forma mais profunda, a sua reforma. Essa reforma, então, ela vai ser totalmente colocada no Código Ritual da Maçonaria Eclética Lusitana. Mais uma, César. Vai em frente. Mais uma, César. Isso. Então, nesse livro, o Código Ritual da Maçonaria Eclética Lusitana, ele aqui coloca toda a estrutura da sua reforma, as constituições, rituais, tudo o que ele fez em 53, em 57, entendeu? Desse novo rito que ele cria, não só um novo rito, como vamos ver daqui para frente. Então, veja, a obra dele, isso que eu levantei. Pode ter umas coisas que eu não tenha levantado e desistam por aí. Vamos ver. Então, é uma obra vasta. Ele foi um homem que sempre escreveu, sempre atuante, né, e sempre militante na maçonaria. Mas vamos em frente, César. E vamos começar agora a contextualizar quais são as influências que ele começa a receber
como é que isso vai começar, desse contexto que ele está vivendo maçônico, isso vai influenciar no seu pensamento e na conformação do apelo. Vamos lá. Então, vamos ver, ele vive na França, então vamos ver como é que estava na França, a maçonaria na França. Né? Então, em 1925, surge a primeira loja escocesa na França. Essas lojas elas se proliferam muito, essas lojas da França, as escocesas. Em 1928, cria a primeira grande loja da França, que depois veio a ser o Grande Oriente de França, né? Que adotou como rito único o rito moderno, e começou uma briga entre o Grande Oriente de França e essas lojas. Por quê? Porque elas não adotavam o rito moderno, elas queriam manter o ritual que elas estavam fazendo. Então, em 1958, então, para poder coordenar essas lojas, cria-se então o Supremo Conselho de Imperadores do Oriente e do Ocidente, né? Que passou a incubar, por um motivo que vamos ver depois, mais à frente, incubar o rito de Redon, com 25 graus, a partir de 1660. Esse rito de Redon vai para os Estados Unidos, em 1667, lá ganha uma nova roupagem, um novo nome, né? Acrescenta, então, mais 8 graus nesse rito e passa a ser agora o rito escocês antigo e aceito. Em 1801, então, você tem a criação do Supremo do Conselho em Charleston, e a partir daí começam dois problemas. Primeiro, é que não se pode mais mexer no rito sem autorização internacional, lá em Charleston, era o Conselho Humano na época. E o segundo, as constituições do rito escocês não permitiam e não permitem que o não escocesista frequentem as suas oficinas de graus superiores. Entendeu? Nenhum de nós, de grau 33, por exemplo, eu posso frequentar uma oficina do rito escocês se eu não for escocesista. Eu tenho que ser escocesista. Entendeu? A Constituição não permite. Não permite. Isso é constitucional, não é que eles não queiram. É constitucional, é uma Constituição internacional. Para se mexer, tem que ser a nível internacional. Não se pode mexer no Brasil. Eu não posso mexer aqui no Brasil ou na Inglaterra, não. É a nível internacional que tem que se mexer nessa Constituição. E isso também foi problemas, causou impactos na questão de relacionamento na maçonaria francesa. Bom, em 1800, esse rito, então, ele volta em 1804, à frente, César, 36, César. Em 1804, esse rito, ele volta para a França com a fundação do Supremo Conselho, 33. E para poder, aquelas lojas escocesas que já estavam em vigência na França, para poder coordená-las, o simbolismo, criou-se, então, a grande loja do rito escocês. O Grande de França, ele reage, não concorda com isso. Há uma certa impacto entre os dois. Há um tratado que se acertou o seguinte, que o Grande de França iria dar os graus simbólicos que iriam abastecer os graus filosóficos do rito escocês. Mas na prática não ocorreu. O Grande de França, querendo dar todos os graus, passou a boicotar o Supremo Conselho. Então, novamente, há um embate entre os dois. O que acontece? O Grande de França, então, daí para frente, não faz mais nada em relação ao simbolismo para os altos graus do Supremo Conselho, e com isso, esse Supremo Conselho, que acontece, ele vai adormecer em 1919. Em 1921, o que acontece? O Supremo Conselho, então, se soergue e passa a fazer uma coisa para poder prevenir esse problema. Ele passa a conceder os graus simbólicos, e isso perdurou até o ano de 1880. Entendeu? E quando foi criada a Grande Loja de França, que passou, então, a conceder esses graus. Então, isso aí foi um ambiente geral. Mas vamos lá. E agora? Como eu falei a vocês, ele foi influenciado pelos livros do Bazot, que estão aqui. O mais importante é do meio, que é o Manual do Franco-Maçom, que foi complementado por esse Tulère d'Expert, o comedor do esperto, entendeu? Que, no seu bojo, trazia uma série de críticas, entendeu? A essa questão dos altos graus que estavam entrando na maçonaria francesa. E vamos lá. Então, aqui, para poder adiantar, eu vou fazer o seguinte, a 38, a 39 e a 40, para na 40, César, para na 40. Entendeu? O que ele dizia, o Bazot? Então, veja, pode ser que isso hoje seja besteira, mas para a época, para eles era importante. O que falava Bazot? Dizia o seguinte, que a verdadeira e única maçonaria era dos 3 graus simbólicos, né? Aquela dos pedreiros livres, que se reuniam nos barracões ou lojas aos lados das catedrais, graus que todo mundo tinha que fazer, que todo mundo era igual, né? Era uma maçonaria una e única, onde nenhum irmão fazia sombra a ninguém, não fazia sombra a ninguém. Entendeu? Então, essa era a crítica que o Bazot tinha, que a verdadeira maçonaria para ele era dos 3 graus, de uma origem simples, os seus dogmas eram simples, entendeu? Mas eram satisfatórios para os irmãos. Até que, é o próximo, o 41, César, até que surge, em 1928, quem?
o doutor Ramsay. O doutor Ramsay, então, ele começa, segundo a crítica, isso é do Basô, ele diz o seguinte, o doutor Ramsay começa a afastar a maçonaria dessa origem humilde dos pedreiros livres e começa a aproximá-la de uma origem mais nobre, mais cavaleiresca, entendeu? E, implícita ou explicitamente, citam os templários, né? E ele faz o seguinte, o que aconteceu? Agora, os irmãos, os ingleses, embora a Inglaterra não aceitasse essas ideias do Ramsay, irmãos ingleses gostaram dessa ideia e adotaram. E a mesma coisa ocorreu na França, entendeu? Que encontrou seguidores. Bom, ele acontece aí. A partir daí, o que ele fala? Eu não vou ler. O que acontece? A partir daí, agora, os irmãos, o que ele diz? Travestidos de capa-espada e de título de cavaleiro e príncipes, passaram a se achar melhor que os irmãos pedreiros. Né? Passaram agora a fazer sombra uns aos outros. Então, a maçonaria, que era única uniforme, passou a ter agora, os irmãos passaram a ter que eu botei o homem aqui, serem vaidosos, entendeu? Então, os irmãos revestidos dos graus superiores alegavam estar acima dos maçons dos graus simbólicos, dos 3 primeiros graus. Então, isso na época, em termos de relação, foi um impacto muito grande na maçonaria. E aconteceu o seguinte, que no final isso também repercutiu no rito moderno, que só havia pressão para se criar altos graus no rito moderno. Para Basô e outros, à época, eles achavam o seguinte, que dos 33 graus, dos 30 graus superiores, 21 eram iníquos, não tinham função alguma na visão deles. Então, dos que aí achavam que eram os melhores, eles tiraram alguns, os 4 graus, que foi o eleito, o eleito escocês, o Cavaleiro do Oriente e o Cavaleiro Rosa Cruz, e acrescentaram, então, através do grande capítulo geral de França, né, acrescentaram, então, formando, então, os 4 graus dos altos graus do rito escocês, do rito moderno. Então, quer dizer, essa questão da criação dos altos graus não tem como conter. Isso foi uma... Imagine o seguinte, a espada naquela época, anos 1700, quem metia a mão na espada era a nobreza. Você imagine um burguês segurar uma espada. Isso hoje não é nada, é besteira. Mas na época, segurar uma espada um burguês era muita coisa, cara. Era coisa pra caramba. A espada era privativa do nobre, entendeu? E na maçonaria, o burguês podia botar a mão numa espada, entendeu? Então isso mexeu na cabeça de muita gente. Vamos lá. Bom, então isso aí, essa é a ideia essas são as influências que começam a passar para a cabeça de Miguel Antônio Dias. Bom, mas se lembrar também que no apelo ele dirige esse apelo ao grande. Ele se dirige a Portugal e ao Brasil, dizendo o seguinte: que ele escutou que seria ser criado, adotado no Brasil, o rito escocês. Então ele achava que não deveria ser, né? Ele achava que não deveria ser. Mas por quê? Mas vamos lá, antes disso. Para ele falar que se cultou, será que Portugal e Brasil já tinham rito escocês? Então vamos lá. Em Portugal, realmente não tinha. Porque ele escreveu a Biblioteca Maçônica, publicada em 1934, com tudo que ele tinha até 1933. Né? Então, em Portugal, só em 1937 começou a aparecer os graus simbólicos do rito escocês. Entendeu? Em 40 foram os graus filosóficos, e em 41 que está o Supremo Conselho. Então não existia em Portugal ainda o rito escocês. Mas no Brasil, o que aconteceu? Segundo o Queiroz Ismael, em 29, já se tinha uma loja, que é Bouclier d'Honneur, por irmãos estrangeiros, que se funcionava no rito escocês, mas ela não aceitou se incorporar ao GOB. E isso em 22, aliás. E em 29, a loja Educação e Moral, ele praticava o rito escocês, mas aceitou se incorporar em 32 ao GOB, e em mesmo ano, só que em novembro de 32, criaram a fundação do Supremo Conselho. Então, quer dizer, os graus simbólicos começaram com essa loja em 32 da Educação e Moral, e os altos graus, de modo geral, com o Supremo Conselho. Então, veja, eu calculo que ou o Dom Miguel não sabia que o Brasil já tinha implantado já o sistema escocista, tá? ou se soubesse, ele achava que era muito insípido. E, de fato, no princípio, era uma coisa muito insípida ainda, entendeu? Então, quer dizer, quando ele fez aquele pedido, ele tinha consciência que, no fundo, o sistema ainda não estava ainda consistente ainda no Brasil e não existia em Portugal. Bom, e aí começa a conformar agora, então, isso tudo, essa sopa de informações, começa a conformar, então, agora o pensamento do Miguel Antônio Dias. Então ele fala o seguinte, que Portugal e Brasil, igual a eles lá,
conhecendo também só o quê? Os dons simbólicos. Tá? Mas há hoje quem diz que alguns irmãos pretendem estabelecer o escocismo em ambos os países. Entretanto, nós esperamos que tal projeto não se realize. Por que não quer que se realize? Porque para ele, Miguel Antônio Dias, influenciado por aquelas informações que vazou e tantos outros, ele achava que o rito, os altos graus principalmente, causavam cisânia entre os irmãos. Está causando cisânia entre os irmãos. Então ele achava que não era uma boa adotar o sistema aqui no Brasil. Então ele fala o seguinte, mas ele tinha uma diferença com o Mazou. Então ele fala o seguinte, que aos 3 primeiros graus, né, todo mundo é admitido, nacionais estrangeiros, isso que é realmente, que consiste realmente a fraternidade universal. Então isso aí ele concorda com o Mazou, que o mais importante são os graus simbólicos. Mas aí tem uma diferença. Enquanto que Mazou era resistente totalmente aos altos graus, ele não, o Miguel Antônio não. Ele fala assim, não. Eu concordo o seguinte, mas que pelo que respeita os altos graus ou mistérios, cada nação quer, pode e deve ter os seus em particular, pois que só deve ser fundado sobre a história, costumes e necessidades de cada um dos países. Então ele admite que se cria um rito, um alto grau, mas calcado o quê? Relacionado com a especificidade de cada país, né? De cada país, de onde se encontra. Aí ele faz uma ressalva. Mas queria adotar o rito estrangeiro. Por que estrangeiro? Porque era o rito que você não podia meter. Ele veio de fora e você não podia fazer nenhuma alteração nesse rito. Nada, mexer nesse rito. Você está autorizado por fora. A gente está vulgarizado. Vulgarizado por quê? Porque na época que foram lançados os altos graus na França, era muito fácil chegar ao grau 33. Era um pagou, passou. Se tivesse dinheiro, você chegava lá. Entendeu? Não mudou muito não, hein? Não mudou muito não. Chegava lá. Entendeu? E, além disso, essa questão dos irmãos se acharem melhor que os outros, havia, por exemplo, discórdia e cisânia entre os irmãos. Entendeu? Então ele fala, se essa implantação não for um boato, mas coisa boa também não é. Entendeu? Então isso aí é o que está na sua biblioteca maçônica, no contexto. E disso aí, então, ele vai para o prólogo e faz o seu apelo aos orientes lusitano e brasileiro. Então ele fala assim, não se diga que temos essa pertenção original de inculcar antes o rito maçônico francês do que outro qualquer. Mas bem pelo contrário, nós solicitamos aos orientes lusitano e brasileiro fazendo um rito novo e independente, que tendo por base os 3 graus simbólicos e comuns a todos os ritos, tenha, contudo, os altos graus misteriosos, diferentes e nacionais. Né? Então, veja, ele diz o seguinte, né? Na verdade, ele disse, eu quero, na verdade, que, independente do rito que for, eu quero que esse rito atenda nos graus simbólicos a tradição e nos altos graus vai atender a especificidade, a cultura, as peculiaridades, os pendores de cada país. Mas, na verdade, se você for, como nós mencionamos, em 1938, ele no início queria lançar esta reforma realmente inculcando as práticas básicas do rito moderno, entendeu? Então ele procura se justificar aqui, mas ele queria, na realidade, que essas práticas básicas fossem calcadas no rito moderno. Bom, ele complementa, convimos que tal reforma é contrária ao cosmopolitismo, que é a universalidade da maçonaria, né? E a tolerância. Mas também é verdade, aí ele faz a ressalva também, que enquanto os maçons foram bons patriotas, enquanto o maçom tiver uma pátria, embora a maçonaria não tenha pátria, o maçom tem pátria, né? Já dizia Nova Palmeira, isso. E os povos fisicamente desiguais, né? Não só fisicamente, como antropologicamente desiguais, a conservação de um rito universal, quer dizer, ele criticava essa universalidade do rito escocês, dos altos graus, porque o culto dos altos graus, através de lendas imaginárias e narrativas, se aplicava em qualquer país. Né? Ele propunha que houvesse essa especificidade nessa adoção dos altos graus. Né? Então ele disse o seguinte, ele achava que era impossível que o rito escocês fosse universal. Achava impossível. Entendeu? Ele quebrou a cara que o rito escocês é um rito universal e majoritário. Entendeu? Mas ele acha o seguinte, também, que o projeto dele, dessa maçonaria adaptada a cada país, é uma coisa tão grande, tão enorme, tão gigantesca, que só seria atendido, na realidade, no 20º século. Então, o Álvaro Palmeira, né, vai ler essa biblioteca maçônica e, de alguma forma, impregnado por esse pensamento, por esse apelo de Miguel Antônio Dias. Então, vamos lá. O impacto do apelo
que Miguel introduziu no rito brasileiro. No rito brasileiro. Então, o apelo de um século. Então, ele tem dois tópicos importantes. Né? Aqui é outra coisa. Eu recorri ao livro do Irmão de Farias. Está prontinho o livro do Irmão de Farias, que é um livro maravilhoso. Eu fui lá, sem vergonha nenhuma, fiz uma cola do livro do Irmão de Farias. Então, ele tem dois segmentos ali. A primeira é a criação de um rito novo e independente. Então, como dá lá, o rito brasileiro é nosso, é independente de organizações internacionais. E um dos 4 ritos praticados à época do GOB, hoje também, pode ser alterado pela vontade brasileira, sob pena de violar regras internacionais e posturas históricas seculares. Altos graus misteriosos diferentes e nacionais. Aqui a tônica não é o patriotismo, nem o nacionalismo. O foco é a cultura. Dessa forma, estudar os magos assuntos de interesse da pátria e da humanidade, empregando as ferramentas do século, né? Que é a ciência, a filosofia, a teologia. Então, diferentemente do que você faz nos graus simbólicos, como vê mais aqui à frente. Ele complementa. Aí, com isso, o que acontece? Essas ideias, esse apelo, ele vai acontecer o quê? Ele vai nos proporcionar, Álvaro Palmeira, então, nos proporciona dois pilares, vai influenciar dois pilares doutrinários do rito brasileiro. O primeiro é a conciliação da evolução com a tradição. E como fala nosso irmão de Farias, nesse sentido, evolução não contradizendo a tradição. Tá? E aqui esses dois pontos a considerar. A tradição representada pelos graus simbólicos, preservando seus arcanos e suas ferramentas de estudo através de narrativas lendárias, símbolos e alegorias maçônicas. A evolução, os altos graus misteriosos de diferentes nacionais, que trata da cultura do país que os adota. O estudo dos magnos assuntos de interesse da pátria e da humanidade, utilizando as ferramentas do século em que o maçom vive. A sociologia, a antropologia, a história, a ciência. Então, justamente isso. Os altos graus, ele é diferente. Ali o maçom, você foi formando um homem moral, um homem social, um homem político, né? Um cidadão, né? Cidadão que honra a sua ordem, honra a sua pátria, está interagido, está integrado, inserido na humanidade, da qual ele é intrínseco. Ele não pode ser dele destacado. E o outro pilar seria a conciliação do nacional e universal, no mesmo sentido, nacional com universal. A pretensão é fazer o rito brasileiro, nos altos graus, uma expressão da cultura nacional. Ou seja, permitir que os brasileiros pratiquem maçonaria segundo o seu próprio jeitinho. Isso acontece. Mesmo os demais ritos, até o escocês, sempre tem um jeitinho nosso. É um jeitinho nosso. O que se faz nos Estados Unidos tem um jeitinho dele. E assim vai. A maçonaria que fala aqui no Brasil é toda semana, né? Nos Estados Unidos é diferente, na Inglaterra é diferente. Então, há sempre que há essa inserção da cultura, né, de cada país. Né? Mas nos nossos simbólicos tradicionais é preservada a universalidade da maçonaria. Bom, isso aí nós vimos o impacto, né, que causou no grande rito brasileiro, né, com a criação do rito brasileiro, e vai nos proporcionar no rito brasileiro dois pilares importantes da nossa doutrina. E em Portugal, que ele dirigiu o apelo ao rito brasileiro, ao rito lusitano. E lá em Portugal, como aconteceu? Quem vai atender ao seu próprio pedido é o Miguel Antônio Dias, quando ele vai criar o Grande Oriente da Maçonaria Eclética Lusitana em 1953. Ele pegou Portugal nessa época, estava numa conturbação muito grande de sua maçonaria. Então ele cria um Grande Oriente da Maçonaria com 5 lojas, sendo 3 de Lisboa, uma de Setúbal e uma de Torres Novas. Essas 5 lojas, então, vão formar esse Grande Oriente e vai aplicar o rito eclético lusitano, o rito lusitano. É eclético no sentido de você tirar as melhores práticas e aplicá-las, entendeu? Métodos, entendeu? Nesse sentido. Então, ele ali tirou do melhor que haveria, na sua visão, teria da maçonaria, e colocou nesse rito eclético lusitano. E qual é o seu objetivo? Reformar os ritos maçônicos e orientes existentes ao fundi-los no único que mantivesse o essencial da iniciação, os graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre, sem porém ceder à tentação de se difundir por inúmeros graus, que acabariam por não ser praticados, centrando a ação apenas nos mais importantes. E sobre estes, colocar-se uma classe especial, ao dos graus lusitanos, com vários graus. No fundo, a gente vai ver que o rito brasileiro tem um jeitinho, jeitinho dele. Então vamos lá. Qual a sua estrutura?
Então, a sua primeira classe, que é a maçonaria primária e simbólica, o aprendiz consagrado, no qual a alegoria do grau recordava a Deus, o segundo companheiro, a importância do trabalho, e o grau de mestre se destacava o valor do gênio, do pensamento humano. Os graus simbólicos se assentavam sob estudos da teogonia e da origem dos deuses, artes e ciências dos povos primitivos. Bom, a segunda classe desse rito é a maçonaria mística ou templária. O quarto grau era o Cavaleiro Rosa Cruz. E aí a alegoria era a igualdade, e se dedicava ao estudo da doutrina e da história do cristianismo. Então, através da história do cristianismo, eles iam estudar e ter essa virtude da igualdade. Cavaleiro Cadoste, o tema era fraternidade, baseado no quê? Na história dos Cavaleiros Templários. Então, a fraternidade era estudada com a história dos Templários. Esses graus eram oriundos, respectivamente, dos graus 18 e 30 do rito escocês. E, finalmente, a maçonaria lusitana, que é o grau 6º leito português e o grau 7º grande leito português. No leito português, a alegoria era fundamental, era a liberdade. E se estudava esses graus através do processo do general Gomes Freire de Andrade. E a união, que é o tema do leito português, era recordando o sinédrio de Manuel Fernandes Tomás, da Revolução do Porto. Vamos explicar isso aqui rapidinho. Essa liberdade estava ligada ao processo sideral. O que aconteceu? Quando os ingleses ficaram na Inglaterra, não saíram mais, depois que expulsaram os franceses, eles dominavam até o exército. Isso causava uma satisfação muito grande. Esse general Gomes Freire de Andrade, eles fizeram uma conspiração e se declararam secretamente como regentes de Portugal. Entendeu? Mas eles foram denunciados e todos foram enforcados e passaram por uma série de humilhações. E essas humilhações, em 1817, correu isso, foi que responsável, uma das causas também, que levou ao movimento liberal do Porto, em 1820. Esse movimento do Porto, que vai estudar a união, houve a união o quê? União da igreja, da maçonaria, da nobreza, entendeu? E formaram-se um conselho com todos os representantes da união do povo, de tudo, esse grande conselho. E então eles exigiam que houvesse uma criação de uma Constituição que fosse liberal e diminuísse o poder do rei, que Dom João VI retornasse a Portugal e que, novamente, que o Brasil perdesse a condição de Reino Unido para eles poderem voltar a comerciar com o Brasil de forma privativa, porque quando ele abriu os portos, o Dom João VI, os portos do Brasil, Portugal, eles perderam essa particularidade para eles, e foi um prejuízo muito grande para Portugal. Então, essa era a base do Porto, foi vitoriosa, e, como eu falei, os constituintes de 1921 criaram então a Constituição Liberal de 1922. Então, a união é que fez a possibilidade de tudo isso. Então, essa é o estudo da liberdade, de uma forma muito rápida, estou falando, é a questão da união. Isso, então, meus amigos, foi a influência. Veja, para poder aprofundar muito mais ainda, e ter coisa que seria justamente as constituições, é só ter acesso àquele livro azul que nós vimos, mas esse livro, que é raro, é raríssimo. Eu procurei aqui no Brasil, não consegui. Então, acredito que em Portugal, visitando o grande lusitano, eu devo conseguir. Mas aí é um detalhe importante que me faz. E por que também essa missão inconclusiva? Porque é uma pergunta que eu faço. De 67, quando ao fim desse grande Oriente lusitano ele acaba, até a morte de Dom Miguel em 1878, o que aconteceu com ele? Ele se apaga, ele some da história. Pergunto eu, será que quando ele cria esse grande Oriente, ele se queimou com o grande lusitano, ele foi expulso, alguma coisa assim? Não sei, entendeu? Então, quer dizer, essa resposta eu vou ter ir na Portugal, entrevistar lá a biblioteca, entendeu? E ver se consigo respostas sobre esse buraco, mais um desses buracos que nós temos na história. Bom, então é isso aí, meus irmãos, que eu podia falar sobre Miguel. Assim, vamos lá. E depois eu vou encontrar, a internet é a beleza que você encontra, né? De 5 você vai encontrar muita coisa. Eu encontrei, então, o registro de óbito do Dom Miguel Antônio Dias, na freguesia de Torres Novas, lá. Né? Então, é tão singelo esse registro, vou até transcrever aqui o registro. Então, veja, um homem como o Dom Miguel, ele teve uma obra imensa, um homem que teve uma vida simples, uma vida agitada, uma vida de ideais, né? De 10 ideais. Um homem que foi inovador para a época, entendeu?
E o seu registro é singelo. Então, disse aqui nesse azul aqui, faleceu de repente às 7 horas da manhã, sem poder receber os sacramentos da Santa Madre Igreja. Então, ele não teve sacramento, porque era maçom, não podia receber, né, da igreja. E um indivíduo do sexo masculino, por nome de Miguel Antônio Dias, médico, casado com dona Carlota Augusta Ferreira Dias, de idade de 73 anos. Entendeu? Então, veja, é simples. Então, é o que eu estou dizendo, não adianta nós, na vida, nós temos que ser assim, não modestos, nós temos que ser naturais, porque não adianta a gente ficar, como é que é? Achando que as nossas obras vão ser... O que se eterniza são as nossas ações e o nosso modo de ser, entendeu? Aqui, eu sempre digo o seguinte, o que você fizer vai ficar, entendeu? Você pode ser conhecido por bem ou pelo mal, entendeu? E isso é. E assim foi nosso Miguel, né? Antônio Dias, então, voltou ao pó, né? Como era, né? O espírito voltou ao Deus, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E, meus irmãos, é isso que tem que falar. A conclusão minha, então, é o seguinte. Miguel Antônio Dias serve de exemplo como homem, né? Pela sua erudição, pelo seu caráter, pelo seu libelo, pela sua, pela sua defesa intransigente das ideias ideais. Como maçom, né? Também pela erudição, pela sua obra que escreveu, um homem que sempre não parou, um homem que sempre produziu. Um homem que não importa se concordamos ou não com esse novo rito que ele criou, com esse Grande Oriente, mas ele sempre foi inovador, sempre procurou contribuir para o melhor da maçonaria. O próprio pensamento dele, ao levar... Veja, para a época, você imagina o cara numa maçonaria muito assim, muito tradicional, ele sacar esse negócio de, poxa, não, vamos ter altos graus sim, mas desde que ele respeite cada país, levando em conta que cada maçom tem a sua parte, é diferente, né? Vai influenciar sobre ele, entendeu? Então veja isso aí, em 1834 ele publica essa obra. Então isso foi um avanço muito grande para a época, entendeu? Então, só por isso eu já tiro o chapéu para o Miguel Antônio Dias. E, a lamento, como é que o rito moderno não estuda mais profundamente Miguel Antônio Dias, que foi um cara importantíssimo para esse rito. Então, meus irmãos, aqui encerra a minha fala e espero que tenha, pelo menos, atendido aos anseios dos irmãos, tá? E que não seja muito cansativo, sei que falo rápido, às vezes eu acelero demais, mas eu fico empolgado, emocionado e me deixo contagiar, tá? Muito obrigado, meus irmãos. Agradeço quem estiver dando tempo. Ninguém dormiu, não, né? Obrigado, meu irmão Dourado. Meus irmãos, por gentileza, aqueles que tiverem algum tipo de indagação a fazer, de uma forma ordenada, por favor, se manifestem, né? Levante a mão para que a gente possa liberar aqui o microfone. Dourado, nós, depois assim da falação, o pessoal fica um pouco, né, naquela estado de letargia, né? Que é muita informação. A sua pesquisa é profunda, né? É de fôlego. E isso aí permite que a gente agora tenha uma pálida ideia do que teria pensado Álvaro Palmeira para reimplantar o rito brasileiro, né? Meus irmãos, está aberta. Alguém tem alguma pergunta? Bom, João Dias. Pois não, meu irmão, pode falar. Muito bem diz você. Perguntas não. Irmão Dourado, a maioria de nós aqui o acompanhamos há dezenas de anos. É um dos irmãos brilhantes, estudioso, pesquisador. Então a gente só tem que agradecer, irmão Dourado, por mais esta aula fantástica que você nos deu. Nós nos sentimos muito orgulhosos de ter você no rito brasileiro, ter você como um grande sábio, nos orientando, etc. Parabéns, meu querido. Obrigado. Eu só queria complementar uma coisa rapidamente. Ao ler a história do rito brasileiro, nós temos assim, uma série de fatos, nós cultuamos uma série de pessoas, mas eu vou lhe ser sincero, meus irmãos. Eu acho que a alma, o espírito, tudo do rito brasileiro é Álvaro Palmeira. Álvaro Palmeira, para mim, ele foi de uma visão muito... Criou um rito
que nós não podemos deixar esse rito morrer, entendeu? Ou perder as suas características doutrinárias, entendeu? Nós temos que defender cada vez mais o nosso rito. É um rito bonito, um rito aos altos graus, tem que ser cada vez mais melhor, justamente, melhor tratados, melhor as instruções mais profundas, realmente fazendo o rito brasileiro um instrumento que nos torne, né, um homem, né, um servidor da pátria, da ordem da humanidade, né, um homem que pense maior, um homem que tem a gente tem cultura, a cultura, né, ler livros. Eu lamento, eu vejo perguntas, me desculpem, eu vejo às vezes perguntas em grupos que o cara não lê livro, o cara não tem um livro, não deve ter um livro de maçonaria, entendeu? Então o maçom se caracteriza, isso que é cultura, a gente tem que ter cultura. Mas eu sou um cara, como é que é o termo que te usa muito, sou fraterno. Não interessa ser fraterno. Você tem que ser um fraterno com cultura. Você tem que ter uma visão ampla, né? Para você ser universal nas suas ideias, ser aberto nas ideias, você tem que ter um conhecimento amplo das coisas, entendeu? Então isso é importante, ler. Hoje nós fomos bem brindados com o nosso irmão Abel, que nos deu aquele ritual, o irmão Madison, que colocou. Então, são pequenas coxas de retalho que a gente vai juntando e vai fazer uma grande história. Então, Álvaro Palmeira, para mim, é um exemplo de tudo, como é o irmão de Farias. Eu queria que Deus me desse apenas a fala de Farias, aquela tranquilidade que ele fala, a verve, isso é que é importante, essa verve, me faz falta essa verve de Farias, entendeu? Eu acho que para mim seria um exemplo para mim também. Então, fica isso aí, eu acho que nós temos cada vez mais se aprofundar nossa história, trazer história, nossa história está se perdendo nessa história, está se perdendo, entendeu? Muitas coisas estão se perdendo, nós temos que, como falo de Farias, criar um centro de memória, entendeu? E ali colocarmos tudo ali, entendeu? Começar a ter a nossa biblioteca, cadastrar tudo, entendeu? Os nomes para não se perder. Minha inocência agora é o último daquela velha geração, que desde 68 estava presente em tudo, entendeu? Então, nós temos que pegar o máximo, chupar tudo que nem tem, o máximo que pudermos, para não poder se perder, tá? Senão vamos ficar o rito sem base, sem história. Esse é o meu pensamento. Falei muito hoje, hein? É isso aí, meu irmão. Meu irmão de Faria, boa noite. Boa noite, eu não tenho o que falar, não. O Dourado é para ouvir, né? Não é para a gente falar nada, não. É um instrumento maravilhoso, realmente. O rito, ele tem uma estrutura, né, didática, né? Muito impressionante, mas eu só quero ouvir. Não, o Dourado, eu sou fã do Dourado. Tem muita gente para falar. Não tem nada que falar, não. Realmente não tenho nada que falar. A coisa fica incompleta ainda, né, Dourado? Eu tenho conversado com o Dourado, tirar as conclusões quanto às nossas características, né? Porque eu considero o rito brasileiro como o rito da cultura nacional, né? A maçonaria, ela é um produto, né, cultural, né? Eu trabalho com a maçonaria como um produto cultural, é um produto da cultura. Aí entra isso aí, por exemplo, política entra, religião vai entrar, né? Aí se nós formos obedecer aos padrões ingleses, né, nós teremos a maçonaria inglesa, não é a maçonaria brasileira. Então, eu não tenho o que falar, não. Eu estou aqui ouvindo só. Eu quero deixar os irmãos falarem, senão a gente acaba pregando em cima do pregão, né? Lá na igreja tem o seguinte, o pregador faz o sermão, aí depois vem o outro pastor lá e começa a fazer um sermão em cima daquele sermão. Aí estraga tudo. Não quero estragar o que o Dourado falou, não. Obrigado. Estou feliz da vida. Estou namorando aqui. Estou vendo aí o Belotti. Ele vai falar de novo, né? Já combinou com o Belotti lá? Se ele não desistir, dia 24. Se ele desistir, acho que é dia 24 que combinamos. Dia 24 desse mês. De maneira alguma, Dourado. Você acha que eu vou perder a reprise? É ruim! Vai ter que... O Almeidinha assistiu umas 2 vezes a Almeidinha já, o nosso irmão Almeida, ele é 2 vezes, está me dando apoio as 2 vezes. Então, agradeço aí a vocês, aí, pela gentileza de vocês, pelo carinho de vocês. Nós vamos colocar na live aí depois aí o endereço direitinho, já está confirmado, dia 24 de agosto, 19h30, nós vamos mandar a live para os irmãos,
Tá, para poder entrar. Então, cara. Que bom, que bom. Meus irmãos, ainda está em tempo, não está aí. Ô, Dourado, você disse que ia disponibilizar seu e-mail e telefone. Eu vou falar depois, você tem aquele grupo, você bota no grupo depois, tá? É Dourado, o e-mail é Dourado, tudo junto, né? Dourado 2986, que é o meu IRB. Então, Dourado 2986, @gmail.com. Então, repetindo, Dourado 2986, @gmail.com. E o telefone, né? É o 21, que é Rio de Janeiro, né? 99156-4586. Repetindo, 99156-4586. Então, por zap, por telefone, por e-mail, alguma coisa querer perguntar, estamos aqui à disposição dos irmãos. Tá bom, meu irmão. Nós estamos colocando aqui, disponibilizando para os irmãos e eventuais perguntas que surjam, né? Agora, nessa parte da noite em diante, podem fazer. Vamos lá de novo. Podia fazer só uma consideração, Jodir? Pois não, Luminato. Então, bom, eu acho que muita gente não pergunta nada porque está assim meio sem palavras, né? De tanta coisa que foi dita de história, né? Mas assim, logo no início, o irmão colocou uma coisa que eu acho assim, que eu tenho repetido e repito várias vezes, principalmente assim em aulas, né? A necessidade de conhecimento da história, de contexto de determinadas situações, situações, né? O irmão colocou assim, tem coisas que aconteceu na época, então a gente precisa compreender na época o que aconteceu, o contexto. Por exemplo, hoje tem coisas de Monteiro Lobato que se você colocar hoje, não dá para você colocar, você crucificaria Monteiro Lobato, né? Mas assim, o que eu ressalto é exatamente isso. É muito importante a gente conhecer o contexto da criação de algumas coisas, porque se a pessoa ignora isso, no presente ela vai falar, tá errado, não é assim, não pode ser dessa forma, mas não entende, porque em um determinado momento aquilo foi decorrente de um pensamento, decorrente de uma situação, né? Daí a importância do conhecimento da história, do conhecimento do contexto, das origens, né? Das coisas que originaram. É esse ponto que eu acho bastante interessante. E o irmão comentou também de alguns pontos lá de Portugal, Vila de Chirras também, e é bacana ali, é só um comentário mesmo, que naquela região tem a trilha, ainda tem a trilha que os soldados de Napoleão se utilizaram para invadir Portugal, é bacana. Ainda tem as trincheiras dos portugueses, ainda tem lá não só as trincheiras, como os pontos de fogo, né, que o pessoal colocava fogo assim nas madeiras para já montadas para falar, estão invadindo. É bem bacana. Foi esse reviver a história com o irmão, reviver alguns pontos aí que eu visitei também para dar uma conferida na história. É só, meus irmãos. Obrigado, irmão. Obrigado. Meus irmãos, mais algum irmão quer fazer uso da palavra? Nosso tempo está esgotando. O palestrante está cansado. Precisa beber uma água, precisa se alimentar, né? Eu já me preparei aqui. Já se hidratou e tudo? Ó, já me conheço. Nosso irmão Almeidinha quer fazer algum comentário? Bom, então, considerando que todos estão satisfeitos, nós vamos então encerrar nossa live, né, nessa noite de hoje. A próxima está programada ao nosso irmão José Antônio, né? Então
Não. Aê! Quando é? A nossa próxima vai ser. Hoje são 11? 18? Vai ser 18. Deixa eu confirmar aqui, para não dar o bizu errado, né? Deixa eu ver aqui. Zé Antônio vai falar sobre o quê, Zé Antônio? Zé Antônio. Zé Antônio, vai fazer o seu comercial aí, não? Está congelado. Está congelado, né? Tá. O Zé Antônio tem uma história. Nós fomos a um evento, uma das nossas convenções, lá em Ilhéus, e ele então foi palestrante para as cunhadas. Ele causou um sucesso lá, ele dominou a plateia lá, as senhoras cunhadas, ele deu um show lá na sua palestra lá em Ilhéus. Eu guardei bem isso aí, meu amigo. Foi quando eu conheci o nosso mais de perto, o nosso irmão o Antônio de Varginha. Mas acho que ele não está na sala, não. Nosso irmão Zé Antônio vai falar sobre a síntese dos graus do rito brasileiro. Sim. No dia 18. Pega aí, chegou aí. Chegou, Zé Antônio? Pois não? É você agora. Aí, meu irmão. Tá? É que eu estou com a minha internet meio instável, então eu desligo o áudio e o vídeo para ficar melhor, tá? Mas estaremos juntos na terça-feira que vem, viu, irmão? Bom dia, meus irmãos, tá? Se Deus quiser. Muito obrigado. Deus quiser. Paulo Gomes, você quer falar, Paulo? Ô, irmão, se o irmão de Faria ficou quietinho, não vai falar nada, quem somos nós que vamos falar? Então, eu vou seguir o irmão de Faria, vou ficar só na escuta, em QAP. É prudente acompanhar o relator. É isso aí. Não. Ainda bem. Tá bom. Ainda bem. O irmão humilde. Pois não, meu irmão, pode falar. Alô, está me ouvindo? Pode falar, minha dinheiro. Estamos sim, meu irmão, pode falar. Eu não vou fazer nenhuma colocação, apenas para dizer que o nosso irmão Dourado... o nosso irmão Dourado, ele foi muito feliz em trazer para todos nós a historicidade desse grande homem que é Miguel Dias, né? E que nós temos certeza que o seu trabalho ele fez de forma muito assim, caprichosa, ele se debruçou, ele estudou para preparar esse trabalho para nós. E mais uma vez, Dourado, você merece o nosso aplauso. Sinceramente, se não fosse essa sua boa vontade, esse desejo de trazer para nós esses conhecimentos, com certeza eles se perderiam na imensidão do tempo ou de um passado longínquo, talvez nós não tivéssemos a lembrança de resgatar. E você foi muito feliz. Então, mais uma vez, você tem o nosso aplauso e o nosso reconhecimento. Muito obrigado a todos que participaram conosco desse grande ensinamento do irmão Dourado. Só muito obrigado. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. E contamos, né? Na próxima terça-feira, a sua presença aqui também conosco. Para dar apoio ao nosso irmão e assistir a palestra do Antônio Freitas. Obrigado. Dourado. Junto, né, Dourado? Almeidinha, prazer revê-lo. O que acha, Antônio? Rapaz, essa figura ilustre aí. Meu irmão, você é uma ação extraordinária. Você está sempre presente. Isso é muito bom. O nosso irmão Fernando de... Pois é, muito obrigado. O nosso irmão Fernando de Farias, queria mandar um abraço para ele, se ainda estiver nos assistindo, participando conosco. Ele veio ao Piauí por algumas vezes, trazendo muitos ensinamentos para nós. Nós temos também um maior carinho por ele. É um irmão preparado, competente, dedicado. Sim, a história dele do Dourado se confunde com o rito brasileiro. É a primeira pessoa que vieram ao Piauí trazendo essas informações sobre o rito brasileiro. É isso aí, Fernando Farias. Outro dia eu estava lendo a respeito da gravata bordô. Foi você que teve aquela ideia
Eu li. Tinha sido você que criou, sugeriu a cor da nossa gravata do rito brasileiro. Então, parabéns mais uma vez para você. Nós ficamos felizes pelo seu trabalho, sua dedicação. E volte ao Piauí, assim como o Dourado. São irmãos valorosos que o Piauí inteiro abraça e recebe tantas vezes quando aqui vier. Obrigado, amiguinho. Obrigado. Almeidinha, nós fizemos um registro sobre o rito brasileiro. Tem um livro que está sendo comercializado através do Supremo Conclave. Então, aqui... eu não estava sabendo. Então, depois a gente faz contato para informar, né, como adquirir, através do nosso irmão Juliano. Juliano, lá com o Juliano. O nome é Rito Brasileiro, uma doutrina para o século. Eu ficaria honrado, mas é dele, a obra é dele. Pois é, Fernando Farias, ele veio... Eu fui lá, colei. Pois é, viu, Dourado? Ele se confunde com você. São dois irmãos que se parecem em termos de dedicação ao nosso rito. Ele é um irmão valoroso, assim como você. E eu vou adquirir esse livro. E ele tem que vir também ao Piauí. Faz muitos anos que ele não veio, mas ele veio aqui seguidas vezes trazer para nós ensinamentos sobre o rito brasileiro. E nós temos também por ele muito carinho, muito apreço pela pessoa que ele é e um conhecedor profundo também do nosso rito. Ô Mendinha, meus irmãos, eu vou fazer um depoimento que eu nunca fiz público, fiz assim particular, mas não público. O nosso irmão de Farias, quando eu era tenente do bombeiro, eu servia lá em Guadalupe, não, perdão, lá em Costa Barros. Eu servia numa escola de bombeiros, numa escola de praças. E tinha o comandante, o Lessa Pinheiro, era o Major Lessa Pinheiro, na época, o Major Lessa Pinheiro. Então, nós estávamos negociando com o comandante da Vila Militar, o diretor militar, o terreno que era ali em frente, ali em Guadalupe, que pertencia às comunicações, parece, do Exército, ali, um terreno grande tinha ali. E o nosso irmão de Farias, eu nunca imaginei que fosse conhecer o de Farias depois na maçonaria. Eu era tenente, ele já era coronel de Farias. E o de Farias cedeu. O de Farias cedeu para o Corpo de Bombeiros, né? Deu um parecer favorável ao Corpo de Bombeiros. E hoje, aquela escola que tem ali de bombeiros na Vila Brasil, aqui no Rio de Janeiro, foi graças ao irmão Fernando de Faria. Então, quer dizer, o de Faria não foi só uma maçom, foi também um homem, né? Um ser humano, um cidadão militar que fez muita coisa também. Que bom, que bom. Isso é a história, é o destino, desse cruza o caminho da gente. Aí, depois de colocar na maçonaria, o de Faria, isso aí. Nunca imaginei. Que bom. Viu, Fernando? Fernando Faria. Você precisa vir ao Piauí também para falar um pouco sobre a história da gravata, rapaz. Você falou. Gravata Bordeaux. Você, eu já li. Com um trabalho seu, uma ideia tua. Não sei se vocês sabem. Eu vou adquirir seu livro. Vou adquirir seu livro. Palmeira, o comandante da primeira DE, o general Miltinho, um general duríssimo. Uma das maiores. Isso. E levei lá para o Palmeiro e o coronel, aquele que era herói da guerra, agora eu esqueço o nome dele, também é um maçom. Levei os dois velhinhos lá para falar com o general Milton, né? Aí eles falaram. Aí, quando eles terminaram de falar, o general falou assim: não sei como é que vocês têm tempo para essas bobagens. Quase. Eu lembro. Ele não sabe que a bobagem tem um valor imensurável. Não tem dúvida. Com certeza. Era uma escolinha, né, Dourado? Em Anchieta, né? Bem pequenininho. Aqui no Brasil, foi aquela escola grande agora. Foi aquela área enorme lá, agora é Anchieta. Muito bom. Agradecemos aos irmãos. Pois é, o Dourado, vocês se confundem em conhecimento, em informação, vocês são preparados. Dois irmãos valorosos que valorizam o nosso rito. E isso é muito bom. Fernando Faria, você continua. Você foi grão-mestre. Qual foi foi, né? Você já leu alguma coisa sobre você, sobre isso, né? Foi não, querido.
não. O Gromete aqui presente, está lá, o irmão Eduardo está caladinho também, uma figura proeminente. O Abel Tolentino, tanta gente aí na sala. O Gromete aqui é o Eduardo, trabalhando muito pelo Rio lá, figura muito querida. Tolentino está ali, eu estou vendo a carinha dele ali também. Aqui tem muita gente boa. Hoje eu sou aquele centrifugo gordo, não tem aquele centrifugo gordo que cruza a bola e ele consegue pular. Estou totalmente ultrapassado por essa geração, na qual eu tenho muito orgulho, né? Eu que tenho orgulho aí de Tolentino. Você, como Dourado, tem um história do César. Entendeu? Eu tenho nessa turma de Minas Gerais, aí, do Conselho Autônomo, estou gostando muito de lidar lá com vocês. Estou muito satisfeito. Esse ano, completando aqui 83 anos, eu nunca esperava sair do baú como o João Dias para me pegar. O João Dias foi me pegar lá. Miguel Antônio Dias. Mas o livro está lá, isso eu considero não como uma obra definitiva. Ali tem uma doutrina, ali tem muita coisa para desenvolver. Foi mero. Agora, para mim, a pessoa foi definitiva. Agora, como obra, não. Aí é para ser aberta, né? Mas me diga uma coisa, Fernando. Você, nesse livro, você trata, eu fiquei curioso. Na história, você fala sobre a gravata desse livro, você fala um comentário, só quer dizer. Está publicado lá o documento. Tá certo. Porque todas as mudanças que nós fazíamos tinham uma memória, né? Nunca se fez nenhuma mudança sem deixar a memória justificativa. É isso que é parte da história. A gente não sabe lá de 1914, a não ser aquela carta, né, do irmãozinho lá, do filho do general, a gente não sabe o que é que motivou os fundadores do rito, né? Lauro Sodré, o que é que motivou. Eles não deixaram nada. A gente tem que deixar essas memórias escritas, também escrever. Aconteceu isso por causa disso. Exatamente. Verdade. Eles não deixaram memória para a gente pegar e desenvolver a história. Eles passaram. A gente sabe que eles se reuniam lá no Forte Copacabana, né? Eles se reuniam lá, o general, o tenente coronel ainda comandava aquela historinha lá do homem que atropelou a galinha. Mas a gente não sabe muita coisa da história. Isso os pesquisadores, como o César está pesquisando, né? O Tolentino também está trazer esses documentos. E documento é aquilo que o Castellani falava, né? Tem que depois abrir o documento e tirar conclusões, né? Essas conclusões é que são mais importantes. Eu ainda estou insatisfeito com Miguel Antônio Dias, embora o brilhante trabalho, ainda tem coisa que o César ainda vai concluir, né? Você vai interpretar ainda muita coisa. Pois é, muitas coisas que ainda talvez a gente se encontre perdido na imensidão do tempo, sei lá, de um passado que o tempo não levou, mas precisa resgatar. E ele vai fazer isso, porque ele também é caprichoso. O Dourado é caprichoso, ele estudou, ele pesquisa mesmo. Com certeza ele vai resgatar essa história totalmente, porque esse irmão é um irmão valoroso, é um irmão que tem uma história que eu, sinceramente, você está me deixando conhecia essa imensidão. Eu ficar vaidoso dele. Documentação do rito você vai ter localizado, tem que ser ou criado dentro. Aí o Eduardo está aí, o Eduardo, que é o presidente da Comissão de Cultura lá do rito, criar esse centro onde o Tolentino traz. O rapaz lá de Mato Grosso também, está presente na sala. Está trazendo, tá? O César está trazendo. Coisas serem coletadas. O pesquisador, e classe chegar lá e saber por quê e por que não. Vocês vão deixar o Ney morrer, porque o Ney está com 82 anos. E deixar a memória dele. Nem a memória viva do livro. Eu vejo o Eduardo, o César, tem que sentar com ele e pegar o verbo, aquela coisa que ele tem boa memória, para ele contar, né, o que aconteceu. Mas é isso. Outro que nós tivemos e que acompanhou bem de perto também
a criação do rito, e ele estava diretamente envolvido com o Palmeiras e com todo aquele pessoal daquela época, foi o Coelho, né? O Coelho também a gente perdeu muitas informações que ele tinha sobre o rito, sobre... É uma pena para um negócio desse. Ele teve muita... muita a gente tem que pegar, Dourado, essas coisas. Apesar dele não ter aderido ao rito, apesar dele ele ter continuado no rito moderno, porque ele era o soberano inspetor do rito moderno, mas ele acompanhou, porque ele era o chefe de gabinete do Álvaro Palmeira. Do Álvaro Palmeira, justamente. Tinha informação, sim. Foi criado o rito, ele estava... foi reimplantado o rito, ele estava participando. O rito. Agora, eu queria só falar uma coisa. Sim. Vocês estão, todo mundo, falando muito sobre a questão de Faria. Inclusive, o César, o Dourado, foi buscar lá essa história lá do Exército, lá, e eu me lembrei agora aqui da nossa loja lá, Pacificador, que funcionava lá dentro da Exaó lá. E uma outra coisa. O nosso irmão Fernando de Faria, e, na verdade, ele é um profundo conhecedor, lógico, do rito brasileiro. Mas ele não é só um profundo conhecedor do rito brasileiro. O irmão Fernando de Faria é uma das pessoas que mais conhece o rito de emulação. Ele, inclusive, ele teve, na época que eu fui o grão-mestre, ele me deu a honra de ser o secretário exatamente do rito de emulação. E o nosso irmão de Faria, ele praticava todas as sessões, inclusive sessão de instalação, as sessões mais difíceis, ele praticava todas as sessões sem ler nada. Ele não lia os rituais. Ele simplesmente fazia toda a sessão completa e a gente podia acompanhar no ritual, era tudo certinho. A memória dele realmente é uma coisa espetacular. É um irmão que a gente tem que tirar o chapéu, porque não é brincadeira, não. A participação dele no rito brasileiro é muito grande, muito importante. Mas a gente não pode esquecer também da participação dele no rito de emulação. Ele é um irmão profundo conhecedor do rito de emulação. E isso completa, né? Por quê? Porque foi do rito de emulação, foi da maçonaria inglesa, né, que surgiram os 3 primeiros graus, né? E foi justamente dessa maçonaria que o Álvaro Palmeira retirou os 3 primeiros graus, que ele não podia fugir. Ele não tinha como fugir, porque o rito tinha que ser um rito universal. E para ele ser universal, ele tinha que seguir aqueles princípios básicos que estão determinados pela Grande Loja Unida da Inglaterra. E por isso, os nossos 3 primeiros graus, eles seguem aquelas normas, seguem aqueles postulados todos dessa maçonaria universal que é praticada pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, eu tenho a impressão até que o de Faria, quando ele se aproximou do rito de emulation, é porque ele queria conhecer mais sobre exatamente o rito brasileiro. Acho que foi o motivo dele ter se aproximado do rito de emulação. Eu conheci ele apaixonado pelo rito brasileiro. Quando eu comecei a conhecer, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele realmente era um vibrador mesmo, um cara que era entusiasta do rito. Quando eu comecei a despertar o interesse pelo rito também foi com ele, as luzes trazidas por ele. E ainda hoje essa luz resplandece nele, no Dourado. Não esqueça do Dourado, porque o Dourado é muito competente também. Preparado. Ricardo, era isso. O Eduardo é historiador. E era isso, foi exatamente, dizia-se que o rito brasileiro era irregular. Então, eu fui na Toca do Leão. Né? Na Toca do Leão. Então, entrei. Não que eu quisesse ser inglês, não é nada disso, não. Fui lá e fui como membro da Grande Loja da Inglaterra, segui aquelas coisas todas. Inclusive, tem uma pessoa, viu, Dourado, e também Eduardo, que é o irmão Sindistrick, o Jacques Sindistrick. E ele quase não morre, ele conseguia fazer um tratado, qualquer coisa, chegou a encaminhar cartas lá para a Inglaterra, mas chegou a ser relações internacionais do nosso rito, né?
Mas foi exatamente com isso. Eu me transformei em amigo e fui adjunto do Castellani, do Zé Castellani, também por causa disso, do Chico Trolha. Todas as pessoas que me aproximei, Chico Trolha, Zé Castellani, a maçonaria inglesa mesmo lá, se falando inglês, por causa do rito brasileiro. Porque assim, o rito é um rito absolutamente regular, arrumado, direitinho, não mete vergonha a ninguém. E esse princípio aí que o Dourado falou, do apelo de um século, é a nossa doutrina básica, né? É essa que está aí. A gente não pode fugir, mas aí a gente está, vamos parar, chega. A gente fica aqui até amanhã. Só tem zero aqui. Isso é assunto para outra live, né, De Faria? Se deixar, rapaz, a gente vai aqui até amanhã. Pois é, foi muito obrigado. É porque não puseram um uísquezinho pro De Faria. Se botar um uísque ali, vai até amanhã. Maria, vai irmão Dourado. Volta com uma garrafinha de uísque de cachaça aí. Cachaçinha lá. Irmão Zé Antônio é irmão presente em tudo. Aquele irmão é dedicado. Foi irmão Farias, Fernando de Farias, um abraço para você, ao Eduardo, nosso irmão Dourado, ao nosso irmão aqui presente, é o venerável da loja, né? Um prazer, meu irmão. Que Deus lhe proteja, que na próxima oportunidade nós estaremos juntos um dia. Um grande abraço, meu irmão. Deus quiser, filho. Obrigado, meu irmão Medinha. Boa noite para todos. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Obrigado. Até a próxima. Boa noite também para todos. Agradeço o apoio de vocês. Não vou citar nomes para poder não ser injusto, tá? Então, a todos que aqui tiveram, tá? Espero que tenha atendido aos anseios dos irmãos, tá? Que tenha somado alguma coisa para os irmãos, tá? E estamos aí. Se Deus quiser, vamos continuar. Eu renasci. Tá, ok. Um abraço para todos. Fique com Deus. Dourado, parabéns, hein, Dourado? Foi ótimo. Obrigado. Aí, foi bom a gente relembrar muitas coisas e conhecer novas, né? Tem novas histórias, novas informações. Exatamente. Tchau, João Dias. Um abraço para você, João Dias. Tudo bom. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Dourado. Tá de Obrigado. Abraço, irmão. Parabéns, irmão Dourado. Não somou, não. Multiplicou. Obrigado. Agradeço, pessoal. Tá bom. Dia 24 tem mais, hein, meu irmão? Pode esquecer. Dia 24 tem mais. Meus irmãos, muito boa noite para todos. Que o Supremo Arquiteto do Universo nos ilumine e guarde. E dia 24, e nós temos também, logo após, nosso irmão José Antônio, né? José Antônio, 18. Então, antes do dia 24, é 18. É 24 que é na segunda-feira. É na segunda-feira. 24 segunda-feira. Isso. Então, antes disso, dia 18, nosso irmão Zé Antônio vai falar sobre o rito brasileiro também. Então, uma boa noite para todos. Nós vamos sair na sala. Deus, felicidades. Com Deus todo mundo. Boa noite. Com Deus todo mundo. Prazer em revê-los, hein? Boa noite, meus irmãos. Eduardo, não esquece do Mineirinho, não, Eduardo. Não esquece do meu pedido, não. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos sair devagar. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Uma boa semana a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Nossos incertos passos, vinde guiar.